Fala aí, gente, tudo certo com vocês? Hoje eu vim falar sobre o movimento da contracultura e o festival de Woodstock, tá? Vou começar dando uma explicada básica sobre o que foi o movimento da contracultura, ok? O movimento da contracultura teve uma importância muito grande na história dos Estados Unidos. Ele começou em 1960 e foi terminar lá para 1970, mais ou menos por aí, com o final da Guerra Fria. O que foi tão importante no movimento da contracultura, no movimento hippie, né? Que é a mesma coisa, tem o mesmo significado, mais ou menos. O movimento da contracultura, ele foi literalmente contra cultura. Ele foi contra tudo que a cultura norte-americana pregava. Foi contra trabalho, foi contra estilos de música, foi contra estilos de vida que a sociedade americana cultivava. Então ele foi contra tudo. Uso de drogas, roupas completamente assim diferentes do que era habituado, a parte de não trabalhar. Então era muito inovador, muito diferente para a cultura daquela época, principalmente quando estava se tratando de Estados Unidos versus o RSS, capitalismo versus socialismo. Ele foi meio que um marco importante nessa todo esse contexto da Guerra Fria, principalmente para os Estados Unidos. O movimento hippie já apareceu em diversos filmes, em diversos livros, em diversos lugares. Foi realmente algo que marcou. E, como eu falei, ele era contra tudo que a sociedade falava. E, baseado nisso, o que o Festival de Rock Woodstock tem a ver? Foi essa grande feira, essa grande festival que teve. Para quem não sabe, esse festival ocorreu em Bethel, uma pequena cidade no interior de Nova York, né, no interior do estado de Nova York. E aconteceu numa fazenda de 600 acres. Só que foi quase 4 vezes mais pessoas do que eram planejados para o festival. Era para ir uma quantidade X, foram 3 vezes ou 4 vezes mais pessoas do que isso. Ou seja, como vocês podem ver aqui, era muita gente. Era muita gente mesmo. Vai estar aparecendo aqui na tela um dos principais cartazes que foram utilizados para a divulgação do festival. Isso daqui foi meio que uma montagem que fizeram. Não é daquela época, mas vai estar aqui aparecendo o daquela época que foi utilizado. Mas o slogan é o mesmo. 3 dias de paz, de 1969. Esse foi realmente um dos grandes atos do festival. A paz dada no movimento hippie. O movimento hippie cultivava a paz, cultivava contra tudo, contra a guerra do Vietnã, contra a guerra da Coreia, contra todas essas guerras, o movimento hippie era a favor da paz. Então, junto com isso, teve o Festival de Rock Woodstock, que teve milhares de artistas famosos, vai estar aqui aparecendo uma lista deles, né, Então, foi basicamente isso, foi uma enorme importância, principalmente também por conta que foi muita gente. E muita gente provando que o movimento hippie era forte, que o movimento hippie, o movimento contra a cultura, era poderoso e que os ideais deles eram justos. Então, foi gente demais, tanto para curtir o show, tanto a favor do movimento, para provar para o governo que não era legal. Foi graças a isso, ao movimento e a perdas de guerra e tal, que a guerra do Vietnã acabou. Que o governo viu que ele estava perdendo e viu que o próprio país não estava querendo ir para a guerra, que o próprio país não queria lutar. Então não foi para frente, ok? Então o movimento conseguiu sim mudar alguma coisa, conseguiu sim interferir em alguma coisa. Mas agora falando um pouco mais do festival, ele teve uma principal característica, além de ter muita gente, de ter sido uma completa zona. Literalmente uma zona. Era música, era gente sem roupa, era drogas, era tudo liberado. Todos os policiais que estavam lá, era tanta gente que eles desistiram de tentar fazer alguma coisa. Então eles acabaram assim dando uma aliviada no negócio. Então pouca gente foi presa, que só uma pessoa morreu, alguma coisa assim, e outras ficaram levemente feridas e tal. As condições de higiene eram precárias, mas conseguiu fazer o que, entre aspas, foi proposto. Foi provar para o governo que o movimento era forte e que os seus ideais também. Então foi isso, foi basicamente um grande resumo sobre o que foi Woodstock e sobre o que foi o movimento contra a cultura e suas importâncias. O movimento contra a cultura
contra a cultura norte-americana, literalmente isso, e Woodstock provando que o movimento contra a cultura possuía ideais e possuía seguidores fortes, tá? Então, é basicamente isso, não tem mais o que falar, foi um breve resumo, bem rápido, porque eu não quero que esse vídeo fique grande. Então, até a próxima e tchau!